Boa tarde. E aí, como foram as palestras nas oficinas? Tudo certo? Eu imagino que você teve um banquete de ideias, palestras, introduções, questionamentos. E eu quero te lembrar que se você tem uma pergunta, anote a sua pergunta. Coloca o QR Code na tela, por favor. Coloca o QR Code na tela. Você vai poder direcionar as suas perguntas para que daqui a pouco elas possam ser adereçadas numa mesa redonda, onde todos aqueles que fizeram palestras nessa tarde vão poder responder do ponto de vista da teologia, da filosofia, da história, da paleontologia e também da biologia, alguns assuntos quentes e importantes concernentes às questões de origem. Nós estamos nos reunindo agora para que nós possamos ir para a nossa última plenária do pastor Michelson Borges, que vai nos apresentar um tema interessante e provocador em relação justamente à vida e à vida também fora desse planeta. Então, convido nesse momento o pastor Michelson para que esteja conosco para apresentar mais este tema. Pastor Michelson, desde já, muito obrigado, pastor. Sabemos que tem sido uma maratona. Quantos aqui têm sido abençoados pelas palestras do pastor Michelson? Eu também, que Deus possa te usar uma vez mais. Boa tarde. Boa tarde. Eu já estou satisfeito porque a garganta aguentou até agora. Então, se eu conseguir terminar aqui, posso ficar sem voz à noite. Eu deixei para o último tema alguma coisa como origem da vida extraterrestre, fato ou ficção. Mas, na verdade, o título é bem maior. Análise crítica da retomada da teoria cosmogênica como fundamento para a origem da vida. Esse foi o meu TCC numa pós-graduação que eu fiz em Biologia Molecular, numa faculdade secular, lá no Rio de Janeiro. E a minha ideia era defender, logicamente, um tema que fosse criacionista, mas eu não podia usar essa palavra, né? Porque o preconceito já se levanta e fica difícil. Então, qual foi a minha proposta? Eu procurei analisar, fiz uma revisão bibliográfica, né? Procurei analisar tudo de artigos ou livros e publicações que eu pude, teses e dissertações, a respeito da origem química da vida, para ver se alguém, ao longo desses anos, essas últimas décadas, havia proposto alguma solução para esse dilema, o mistério tremendo da origem da vida. Minha surpresa foi zero, claro, não há resposta, não há solução. E justamente por causa disso, uma teoria chamada panspermia cósmica, que é justamente a vida vir do espaço, panspermia, semeadura, digamos assim, né, da vida cósmica, vinda lá do espaço. Essa ideia, essa não é nem teoria, é uma hipótese, é uma ideia, ela vem ganhando força, justamente porque todos os modelos propostos para a origem da vida aqui na Terra não deram certo. E eu não estou só falando por falar. O que eu acabei de dizer é fundamentado, eu vou depois mostrar aqui para vocês o artigo científico, né? Em uma publicação de geofísica internacional. Os autores admitem que ninguém sabe explicar a origem da vida na Terra. Por mais que algumas publicações populares, programas de TV, etc., tentem a passar a ideia de que a vida surge, aqueles que estudam o assunto sabem que não é bem assim, tá bom? Antes ainda, deixa eu mostrar para vocês algumas aventuras que a gente teve aí no passado recente. Estivemos 2 vezes em Galápagos, em 2016, depois 2020, quando a doutora Maura ainda trabalhava no Museu das Origens, ali, Museu Criacionista, né? Essa aqui é uma placa exclusiva de Galápagos, só tem lá. Cuidado, tartarugas gigantes cruzando a rua, né? Então você tem que tomar cuidado, andar devagar. Subimos ali o vulcão Sierra Negra 2 vezes. A doutora Maura mencionou na palestra dela esse vulcão. Por que eu mostro isso aqui? Na verdade, eu tinha que ter atualizado essa palestra, que eu apresentei num outro contexto, mas a ideia era mostrar justamente que criacionistas também fazem trabalho de campo. Aqui nem era preciso, que vocês sabem disso. Mas tem gente aí fora que acha que a gente só fica lendo e reciclando coisa que outros publicaram. Não, a gente também vai à pesquisa, publica, escreve, enfim. Aqui é onde a doutora Maura trabalhou por 2 anos, né, Maura?
era uma provocação só, porque o museu fica na Avenida Charles Darwin. A Maura ficava lá recebendo pancada. E para ter acesso ao Centro de Pesquisas Charles Darwin, tem que passar por esse museu aí. E é bem legal, porque as pessoas podem ter, então, uma outra ideia do assunto das origens, né? Então foi estratégico colocar o Museu Criacionista justamente ali nessa avenida. Depois, juntamente com outro grupo de pesquisadores, paleontólogos, biólogos e outros, eu tive o privilégio de visitar a região do Araripe, a Chapada do Araripe, no Ceará, e também a região lá de Sousa, na Paraíba. E ali nós investigamos pegadas de dinossauros em Sousa e fósseis lá no Araripe. Sabe o que é mais interessante? Essa região em que nós estivemos é árida, é desértica, digamos assim. Fica a mais de 500 quilômetros do mar. E lá a gente encontra fósseis de animais marinhos. Crustáceos ali, peixes. Há, inclusive, fósseis de peixes, de um peixe engolindo o outro, no momento que ele foi surpreendido por uma onda de lama. Então aquela região toda foi inundada, e a abundância de fósseis revela um sepultamento rápido. O que isso te sugere? Com a tua cosmovisão criacionista, percebeu? Mas com uma visão de mundo evolucionista fica tudo meio estranho, meio confuso. E, bem mais recentemente, faz o quê? Um mês, Tiago? Um pouco mais? Tiago, Maura, eu e mais um monte de gente estivemos ali na Bolívia pesquisando a região que contém a maior quantidade de rastros, de pegadas fossilizadas de dinossauros. Passamos ali alguns dias, foi realmente bem legal, ali com cientistas, criacionistas, né? Ali estamos medindo, a Maura e eu medindo pegadas, a distância entre elas, o tamanho, né? Não só de herbívoro, mas ali também tem pegadas de terópodos, né? Aqueles carnívoros. Aí tem 3 dedos, né? Garras. E é uma região de passagem. Não há fósseis ali naquela região. Ou seja, estavam caminhando ou fugindo de alguma coisa num ambiente úmido. Porque a única forma de preservar uma pegada fóssil é o bicho pisar na lama e depois mais lama vir e cobrir aquelas pegadas. Depois, com o tempo, havendo erosão, vai revelando as pegadas que estavam ali embaixo. Curioso, além das pegadas, havia marcas também de arrasto da cauda. A gente via, né? Aqueles marcas da cauda arrastando. E depois, mais adiante, marcas de natação. Ou seja, a água foi subindo, o bicho não conseguia mais caminhar e começou a arranhar o solo lamacento, tentando fugir nadando, entendeu? E desaparece depois. Curioso, né? Também uma região desértica na Bolívia. Passamos uma semana ali quase pesquisando esses fenômenos. Então, a gente pode se orgulhar, um orgulho santo, de pertencer a uma igreja que valoriza a ciência e a teologia. Uma igreja que, inclusive, financia pesquisas científicas. É o caso aqui do Geoscience Research Institute, que fica lá em Loma Linda, na Califórnia, e é mantido pela sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ali há geólogos, biólogos, paleontólogos que pesquisam e que publicam suas pesquisas em revistas científicas. Ok? Fundado em 1957. No Brasil, nós temos a Sociedade Criacionista Brasileira, fundada em 72, e desde então tem feito um lindo trabalho em nosso país. E você pode conhecer o trabalho deles no site scb.org.br. E de manhã eu mostrei, e agora eu repito, a maior evidência do Criador para mim está aqui na tela. Os maiores milagres da criação para mim, né, particularmente. Bom, vamos lá. Começando então a palestra. Desconte esse tempo aqui, porque foi só a introdução. Eu quero começar com aquele cara que eu citei na primeira palestra, que influenciou a minha adolescência ali,
o cientista e divulgador científico Carl Sagan. No outro livro, não o Cosmos, um livro com um título bem curioso, O Mundo Assombrado pelos Demônios, Sagan escreveu o seguinte: se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada, antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para a pseudociência. Quantos concordam com essa fala dele? Eu concordo. Quantos concordam? Manipulados, né? Eu vou deixar você ler de novo, então. Vai lá, lê de novo, analisa o que ele falou, e eu vou perguntar de novo. Leu? Quantos concordam com Sagan nessa frase aí? Aumentou o número. Concordo também. Porque para eu aceitar uma ideia, é preciso que haja evidência adequada para isso, não é verdade? Precisamos não só de uma evidência razoável, adequada, minimamente conclusiva ou aceitável. Concordo com ele. E para a gente buscar, quando a gente pesquisa, quando a gente ou vai a campo, ou lê sobre assuntos, enfim, a gente precisa ter essas evidências adequadas para aceitar uma ideia. Com relação à origem da vida, a origem química da vida, será que existem evidências adequadas? Essa é a grande pergunta que norteou o meu trabalho, o meu TCC. Quando você rastreia a história das pesquisas com respeito à origem da vida, você chega à década de 50. Ali, dois pesquisadores, um era aluno do outro, Stanley Miller e Harold Urey, resolveram fazer um experimento simulando a suposta atmosfera da Terra primitiva, na ótica evolucionista dos anos 50, para ver se ali seria possível dar origem a alguma coisa que seria um precursor da vida. Então colocaram ali alguns gases naquele balão de vidro, vapor d'água, hidrogênio, gases ricos em hidrogênio como metano, amônia, e passaram a bombardear essa mistura de gases com descargas elétricas. De fato, depois de algum tempo apareceram ali aminoácidos naquele balão de vidro. Aí pronto, né? Já comemoraram, disseram, assim que a vida surgiu. Então, gases numa atmosfera primitiva, raios elétricos, descargas elétricas, e surge aminoácido. Mas quem já estudou biologia sabe que aminoácido, até chegar a proteína e DNA, e ter informação genética, está muito longe ainda. Muito longe. Mas ok, conseguiram aminoácidos. Só tem um detalhe. Todo o experimento foi controlado. Era um balão de vidro, colocaram a quantidade certa de gases que eles sabiam que iam reagir, porque eram químicos. Quando os aminoácidos se formavam, eles tinham que retirar rapidamente, porque as mesmas descargas elétricas destruíam aquela mistura. Outra coisa, ali se formaram aminoácidos levógeros e destrógeros. E a gente sabe que a vida é composta apenas por um tipo desses dois aminoácidos. Então, para formar vida, alguém tinha que pegar o aminoácido certo, tirar de lá, para tentar produzir depois proteínas. Você percebeu que, na verdade, esse experimento não prova o acaso? O que ele demonstra, na verdade? Design inteligente. Todo o tempo, dois cientistas muito inteligentes tiveram que acompanhar o processo, interferir no processo. Tanto é que 10 anos depois, os geoquímicos chegaram à conclusão de que a atmosfera da Terra primitiva não continha aqueles gases que o Urey e Miller supunham fizessem parte da atmosfera da Terra primitiva. Então havia, na verdade, CO2, nitrogênio. E quando essa mistura de gases era colocada naquele balão, não produzia nada. De modo que nos anos 60, esse experimento de Urey e Miller foi totalmente descartado. Foi desacreditado. Infelizmente, ainda aparece em livros didáticos de biologia. Não da CPB, claro.
A gente está bem antenado nas coisas. Mas ainda aparece. A minha filha do meio, ela fez, ano passado, um vestibular para nutrição. Este ano ela mudou para design gráfico. Mas quando fez o vestibular para nutrição, ela mostrou, pai, olha só isso aqui, olha essa questão aqui. A questão citava o experimento de Urey-Miller como evidência para a evolução da vida. Então, é lamentável que algumas dessas evidências já desacreditadas ainda sejam citadas por pessoas desavisadas como evidência da evolução. E muitos estudantes acabam achando que é verdade. Tem outras, as mariposas de Manchester, os desenhos de Haeckel, são coisas já desacreditadas que volta e meia algum desavisado usa como evidência para a evolução. Depois eu vou mostrar para vocês o que os cientistas evolucionistas bem atualizados dizem sobre o assunto, tá bom? Eu mencionei de manhã que deixaria para tarde um assunto que é bem interessante. Richard Leakey, um paleontologista famoso no mundo evolucionista, escreveu a introdução de uma das edições do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. E nessa introdução, ele faz uma admissão muito honesta, reconheçamos, né? Muito correta. Ele diz que há pelo menos há vários. Na palestra da doutora Maura, a gente viu que não é tão simples assim a coisa, né? Mas ele admite pelo menos 2 problemas graves na teoria da evolução. Primeiro, a explosão cambriana. Já vou explicar. Segundo, a origem dos sexos, macho e fêmea. E eu concordo com ele. São grandes problemas para a teoria da evolução. Querem ver? Explosão cambriana é o seguinte. Se você imaginar a coluna geológica como uma espécie de bolo de camadas, você tem ali os períodos geológicos, né? As eras. Então você tem lá Cambriano, depois você tem Jurássico, Triássico, Cretáceo, e vai subindo, né? Até chegar ao nosso tempo. Na concepção evolucionista, o Cambriano é o período lá embaixo onde a vida complexa surge. E é isso mesmo, surge. Praticamente um passe de mágica. Lá você tem organismos muito complexos, como trilobitas, amonitas, seres que já tinham olhos, patas e, óbvio, células. Se tem célula, já é muito complexo. Célula é uma fábrica que se auto-multiplica, que se duplica. Pense nisso. Uma fábrica, uma linha de montagem, que além de produzir componentes complexos, é capaz de duplicar a si mesma. Isso é uma célula. Esses animais já tinham tudo isso. Então, como explicar que, de repente, no registro fóssil, a vida, ela simplesmente surge com toda a sua complexidade? Os evolucionistas não têm resposta para isso. Aqui, o logotipo do meu blog, né, Criacionismo, e ali embaixo, um comparativo. Os olhos dos trilobitas são muito semelhantes aos das libélulas, que são olhos compostos por vários cristais. É uma coisa fantástica. Obra de engenharia de primeira, já lá na origem da vida. Como explicar isso? A vida surge complexa? Não é por etapas, do rudimentar até o mais complexo? Não. A realidade mostra que não foi assim. E o Richard Leakey está certo. A outra coisa é a origem dos sexos. Lembra que eu falei de manhã que tem um gene que codifica a produção, que codifica a função ecolocalização? O gene prestina. A produção dos espermatozoides é mais ou menos isso. Tem só um gene que codifica a produção de espermatozoides. Se esse gene não existisse, não haveria reprodução. Se esse gene se alterasse ao longo da história, da suposta história evolutiva, talvez não estivéssemos aqui agora. É o tipo de gene, ou função, ou mecanismo que não pode ter se alterado. E o curioso é que os evolucionistas dizem isso, né? Olha, tem coisas que não podem ter mudado.
porque se mudasse, desandava a história. Então é assim, quando você quer que tenha evoluído, evoluiu. Quando não pode ter evoluído, não evoluiu. É um negócio meio estranho, né? Mas enfim, esse gene, agradeça a Deus por ele, você está aqui e eu também por causa dele, tá? Em 2010, a revista Ciência Hoje, que é uma revista séria, uma publicação brasileira de ciência, publicou um artigo de capa muito legal, muito interessante. E eu li assim, de ponta a ponta, e fiquei admirado com o que li. E ele responde a pergunta, por que a mãe não rejeita o feto? E é uma pergunta bastante lógica, né? Porque quando o embrião, quando o óvulo é fecundado, metade do material genético dele não pertence ao corpo da mãe. E no momento em que o óvulo se fixa à parede uterina, o corpo da mãe já identifica o invasor. E a tendência seria o sistema de defesa da mãe destruir o invasor. Como um órgão transplantado, por exemplo, que os transplantados têm que usar imunossupressores para evitar que o corpo rejeite aquele órgão. Mas não acontece isso, sabe por quê? Quando o embrião ou o óvulo fecundado se fixa à parede uterina, imediatamente ele é coberto por um campo de força chamado placenta, que é um órgão super complexo, seletivo, permite que entre o que tem que entrar e não entre o que não pode entrar. Por exemplo, anticorpos da mãe. Não é incrível? Então o bebê passa a crescer num ambiente protegido do sistema de defesa da mãe, isolado ali. Aí os autores perguntam assim, tá, mas digamos que um anticorpo conseguisse perfurar a barreira placentária e ameaçasse o bebezinho em formação. Sabe o que acontece? O sistema de defesa do bebê, que já está também em formação, identifica a invasão, ele envia um anticorpo que vai desativar o anticorpo da mãe. Não é incrível? Isso a gente chama de antevidência. Deus já previu certas coisas que poderiam acontecer e que infelizmente aconteceram, e já estava lá o mecanismo necessário para a proteção da vida. É quase como o plano da redenção. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o sacrifício, o plano já existia e foi executado, seria executado se houvesse necessidade. Houve, foi executado. Então nós temos sistemas de reparos do DNA. O tempo todo o nosso corpo está reparando falhas de duplicação. Senão todos teríamos câncer na hora. Todos. Há um sistema constantemente trabalhando em nosso benefício. Antevidência de Deus. Tá. Mas a coisa é complicada, sabe por quê? Deixa eu tentar ilustrar aqui agora. A vida começa de forma assexuada, ok? Segundo a concepção evolucionista. Eram bactérias, ou sei lá o quê, organismos primordiais que se dividiam, o que já é muito complicado, né? Para poder se multiplicar. Em algum momento surge a reprodução sexuada. Mas para surgir isso, é preciso que tenha havido uma mutação genética que tenha dado origem a um macho. E não é só falar, você tem que levar em conta que há morfologia, hormônios específicos envolvidos nisso, neurônios específicos que controlam a função, uma série de coisas. E daqui para frente agora, eu vou contar vários milagres para vocês. Primeiro milagre, aconteceu. Uma mutação aleatória deu origem ao sistema reprodutor masculino. Milagre 1. E outra mutação aleatória, distinta, deu origem ao sistema reprodutor feminino, com toda a sua complexidade específica, hormonal, morfológica, neuronal. Milagre 2. Mas o macho surgiu há 500 milhões de anos. E a fêmea há 300 milhões de anos. E aí? O que adiantava? Nunca se encontraram? E a própria seleção natural vai dar um jeito de eliminar o que não serve para nada.
Tá bom. Milagre 3. Surgiu o macho há 500 milhões de anos. Surgiu a fêmea há 500 milhões de anos. Mas o macho apareceu na Maringá pré-histórica. E a fêmea apareceu na China pré-histórica. Adiantou? Não. Nunca vão se encontrar. Milagre 4. O macho surgiu há 500 milhões de anos. A fêmea também. E ambos em 1 milímetro quadrado em algum lugar desse planeta. Milagre 5. Se encontraram. Eram compatíveis. Milagre 6. Deram origem a outra vida. Ela também capaz de reproduzir. E fala para mim, eu que sou crente? Eu que sou crente? Percebeu? São muitos milagres sucessivos para que a reprodução sexuada pudesse existir. Concordo com Richard Leakey. A evolução, a origem dos sexos é um mistério insolúvel para a teoria da evolução. Mas tem mais. Vamos dar um monte de chances para a teoria da evolução. Apareceu o macho, apareceu a fêmea, se encontraram, eram compatíveis, conseguiram reproduzir, mas agora tinha placenta disponível, mas agora tem que nascer. Só que tem um detalhe, a pelve dos machos é diferente da pelve das fêmeas. A pelve da mulher permite a passagem de um bebê, a do homem não. Eu sei que tem uns caras aí querendo, né, parecer mulher, pode até maquiar, mudar as feições, mas tenta dar luz, vai morrer. Se for parto natural, vai morrer. Daqui a alguns milhares de anos, se os arqueólogos ainda existissem, iam ver os fósseis dos seres humanos de agora, iam dizer, é macho, é fêmea. Não tem dúvida. Então, isso também já tinha que estar preparado para que o bebê pudesse nascer, crescer e depois se multiplicar ele também. Perceberam quantas etapas complicadas? A gente chama isso de complexidade irredutível. Tinha que ter essa complexidade mínima necessária, ou então não haveria vida. Simples assim. Tem mais um detalhe. O bebê nasce com algumas carências nutricionais, em termos de anticorpos também, vitamínicas. Está tudo prontinho no leite materno. Ela nem tinha dado à luz ainda, mas o corpo já estava pronto para produzir o alimento específico. E quer saber mais? Meninos e meninas, o leite tem diferença. O leite materno, não me venha com esse leite humano, estou inventando coisa agora, é leite materno. Quem amamenta é mãe. O leite materno, ele varia dependendo do sexo do bebê. Isso é fantástico, isso é incrível. Isso é design inteligente em mais alto grau. Vamos entrar na célula um pouquinho? Você já estudou isso aí em biologia, citologia, né? As organelas, a célula e tudo mais. Uma delas se chama ribossomo. Quando vem a plaquinha eu fico preocupado. O ribossomo, ele é como se fosse uma máquina de costura que vai costurando aminoácidos para formar proteínas, ok? Aí está, uma máquina molecular que sintetiza proteínas. Dependemos dele para existir, obviamente. Olha só que interessante. O ribossomo natural que você tem, que eu tenho, ele produz 20 blocos de proteína por segundo. A máquina molecular artificial que o ser humano criou para simular o ribossomo, cria 4 blocos a cada 12 horas. Lembra que eu falei sobre copyright de manhã? Ou direitos autorais? Se Deus fosse cobrar direitos autorais da gente, a gente estava falido e nem conseguimos copiar direito o que Deus faz. Compara a desproporção ali, né? Em termos de eficácia de uma máquina para outra. Me diga, hidrelétricas revelam design inteligente ou não? Sim, muito, né? Muito. É algo assim tremendo, engenharia, né? E eu vou pegar aqui o exemplo da Itaipu. Olha as tubulações, as turbinas, central de controle informatizada. Isso é uma hidrelétrica, que basicamente faz o quê? Transforma um tipo de energia não tão útil
numa energia mais útil para o ser humano. No caso da hidrelétrica, ela aproveita o movimento das águas, então energia cinética, e transforma isso em energia elétrica, que é muito mais útil para nós. Basicamente esse é o conceito. Ok, mitocôndria, dentro da célula, você tem milhares delas. A mitocôndria faz, nanotecnologicamente falando, a mesma coisa que uma hidrelétrica. Ela transforma um tipo de energia, açúcar, gordura, não tão útil, em uma super útil para nós, ATP, trifosfato adenosina. É a energia que nos move. Então, uma mini energia, uma mini usina de conversão de energia. Comparando, a Itaipu, que é gigantesca, tem apenas 20 turbinas. Cada mitocôndria tem milhares de turbinas. E cada célula tem milhares de mitocôndrias. Multiplica. Quantas turbininhas estão agora funcionando em você, dentro de você, para você ter energia para pensar, raciocinar. Prestar atenção aqui, por favor. É isso. Turbinas, as milhões dentro de você. Se a Itaipu foi criada, e a mitocôndria? Não foi? No caso das hidrelétricas, ou termoelétricas, enfim, ou usinas nucleares, parte da energia produzida acaba se perdendo em forma de calor nas linhas de transmissão, nos cabos. Isso aí, infelizmente, já acontece mesmo. Um grande percentual aí se perde. No caso das nossas usinas geradoras de energia, também acontece isso. 50% se, aspas, perde. Mas não perde. Como assim? Olha que interessante. No caso das usinas humanas, se perde, como calor. No caso do corpo humano, esse calor gerado é o que mantém nossa temperatura em 37, 36 e pouco graus Celsius, que é a temperatura exata para que aconteça o metabolismo, as transformações químicas, bioquímicas, reações dentro do nosso corpo. Ou seja, no projeto humano, nada se perde. Tudo é aproveitado. Não é incrível? E se fôssemos falar desse órgão aí, né? Aí a plaquinha tinha que ser 3 horas, ou 4, ou 5, ou 6, né? Neurociência, que coisa fantástica. É o 1,5 kg de matéria mais complexa do universo. O cérebro é tão complexo que não se decifra. O cérebro, pensando sobre si mesmo, ainda não se entende completamente. E sabe, quando o assunto é complexidade, até os darwinistas se traem. Eu tenho uma citação aqui interessante. Esse é um livro da Publifolha, portanto é secular. Creio que os autores sejam até evolucionistas também. Mas olha que derrapada que eles deram nesse parágrafo aqui, ó. O cérebro é o objeto mais complexo que o homem conhece. Dentro dessa massa aparentemente grosseira e disforme, há o maior projeto de design já visto. Eu, se fosse evolucionista, nunca escreveria um negócio desse. Porque se há um projeto, existe o quê? Um projetista. Se há um design, existe o quê? Um designer. Que escorregada. É mais ou menos como dizia Winston Churchill, né? Tem pessoas que tropeçam na verdade, levantam e fazem de conta que nada aconteceu. Aqui tropeçaram feio. Admitiram, né? Tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios, células nervosas, cerebrais. Cada um desses neurônios pode fazer entre 1.000 e várias centenas de milhares de sinapses. Uma sinapse é a junção entre 2 neurônios. Logo, seu cérebro é capaz de produzir cerca de 1.000 trilhões de conexões. Não tem computador nesse mundo que possa se comparar ao poder de processamento do seu cérebro. O pecado deu uma boa estragada nele, né? Memória falha, algumas coisas não acontecem como deveriam, mas está tudo lá. 1,5 kg de matéria complexa, à prova d'água. Eu mergulho com o meu, de boa,
relativamente à prova de choque. Tenho 3 filhos, todos batiam a cabeça, caíam. Estão lá, funcionando. Então, é algo maravilhoso, né? O cérebro humano é maravilhoso. Bom, temos que avançar aqui. Genoma, se fosse escrito como livros, daria uma pilha de 170 metros de altura. O genoma humano. Você é uma biblioteca ambulante, né? E todo mundo sabe que informação não surge do nada. De manhã falei sobre o Carl Sagan e a plaquinha colocada na nave Pioneer. 1.500 bits. Isso aí revela design inteligente. Ok. E uma biblioteca inteira revela o quê? Isso aí apareceu. Surgiu. Não dá, né? E finalmente, aí está a publicação que motivou o meu TCC. Um parágrafo específico desse artigo me fez exultar. Pela sinceridade dos autores. É uma publicação respeitada na área de biofísica e biologia molecular. Ali estão os autores, na capa, né? E o artigo tinha como título Causa da explosão cambriana, terrestre ou cósmica? A grande pergunta. Lick admite, explosão cambriana é um problema. E aqui eles perguntam, e agora? É um problema, mas o que causou a explosão cambriana? Foram motivos aqui na Terra, ou isso é mais bem explicado por causas cósmicas, extraterrestre? É a panspermia cósmica, né? Ou cosmogênese. A vida não surgiu aqui, ela veio do espaço. Já vou explicar para vocês. Aqui está o parágrafo, né, que para mim foi revelador. Eles dizem assim, abre aspas, todos os experimentos de laboratório que tentaram simular a origem da vida até agora levaram a fracassos deprimentes. Parece então razoável? Parece razoável. Que linguagem é essa? No artigo científico, né? Parece razoável irmos ao maior local disponível com relação ao espaço e tempo, ou seja, ao universo. Sabe o que é isso? Jogar a batata quente para fora. Pega aí, eu não sei lidar com isso, pega essa batata quente aí. Ah, não dá, então joga para o espaço. Vamos tentar entender como é que é essa ideia? Foi assim, mais ou menos. A vida surgiu em algum local do universo, que aqui não dá. Tá, mas não esqueça que os mesmos problemas para surgir vida aqui continuam existindo, tá? Tem que explicar como é que foi. Mas se você perguntar, ele vai dizer, como é que eu vou saber? Eu não estava lá. Foi lá fora. Tá, é outro milagre, né? Beleza. A vida surgiu em algum lugar. Por algum motivo ela embarca, uma bactéria, vamos pensar assim, uma bactéria. Ela embarca num meteorito. Meteorito não, porque já é o que caiu na Terra. Num asteroide, num meteoro, um cometa, o que seja. Ela embarca numa rocha espacial e começa a viajar pelo espaço, pelo universo. Só tem um detalhe, ela suporta a radiação cósmica das estrelas. E eu acho que bactéria não tinha roupa espacial. Suporta o frio, zero absoluto do espaço, do vácuo. De boa, tá lá, viajando. Em algum momento ela se depara com um planeta amigável. Tinha água líquida, tinha uma boa atmosfera, uma distância legal do Sol dele. É aqui que eu vou pousar. Estou brincando um pouco, né? Aí, a rocha começa a entrar... Perdão. Está falhando aqui o... Você vê que tudo tem que estar certinho, né? Senão, não dá certo. Estude sobre o órgão fonador. É outra coisa maravilhosa. A rocha começa a entrar na atmosfera e o que acontece quando isso acontece? A rocha começa a queimar, com atrito, com ar. Chega a mais de 1000 graus. Aqueles ônibus espaciais da NASA, eles tinham cerâmica refratária embaixo, nas asas, para suportar o calor da entrada, da reentrada. Isso são milhares de graus. E a bactéria está ali, de boa. Suportou as altas temperaturas da entrada. E quando chega no solo, o que acontece? Aquela explosão, né? A maioria nem chega, né? Já fragmenta na atmosfera, são as estrelas cadentes.
Algumas maiores ou metálicas chegam até o solo, ou na água ali, enfim. Acontece uma explosão, e geralmente o que sobra é uma cratera e solo vitrificado. A rocha vaporiza. A bactéria está lá. Que bactéria seria essa? O que vocês acham? Só pode, né? Uma superbactéria. Ou seja, nós somos descendentes de Krypton. Todos. Né? Nosso ancestral foi uma bactéria kryptoniana, que resistiu a toda essa aventura pelo espaço. Eu que sou crente, o que você acha? Você pode achar que essa ideia é muito maluca, mas ela ganha força de novo. Por quê? Porque todos os experimentos feitos até agora, na tentativa de simular a origem da vida, deram em fracassos deprimentes, diz aquela publicação. Não caia na conversa de pessoas mal informadas que acham que a vida poderia surgir. Porque nenhum crente aceitaria um milagre desse tipo. Ok? Esse aqui é um dos 10 melhores químicos do mundo. James Tour é judeu, messiânico, portanto ele crê em Jesus, e é de origem judaica. E ele diz o seguinte: a ignorância coletiva. Aqueles que dizem que isso já está bem elaborado não sabem de nada sobre a síntese química. Aqueles que pensam que os cientistas entendem os detalhes da origem da vida estão completamente desinformados. Ninguém entende. Quando é que a comunidade científica confessará ao mundo que são ignorantes sobre a origem da vida? Puxa, essa foi forte, né? Ninguém sabe. E a minha pesquisa, que foi bem superficial, claro, pouco tempo, já mostrou isso. Não existe publicação, pesquisa, tese, livro, explicando a origem química da vida. Esse indivíduo aqui é evolucionista, é o criador da expressão Big Bang, Fred Hoyle. Olha o que ele diz. A probabilidade da formação espontânea da vida a partir de matéria inanimada é de 1 para outro número seguido por 40 mil zeros. É vasto o suficiente para sepultar Darwin e toda a teoria da evolução. Só para comparar, o número estimado de átomos do universo é de 10 elevado a 80, ou seja, o número 1 seguido de 80 zeros. A vida surgida da não vida é o número 1 seguido de 40 mil zeros. Não chame os matemáticos para discutir sobre evolução, porque vai dar problema. Não fecha a conta. Outra. Harold Morovitz, também um evolucionista, honesto, diz o seguinte: um bioquímico, né? Harold Morovitz calculou que a chance de um menor organismo, micoplasma, surgir é de apenas 1 entre 10, agora complicou, elevado a 5 mil milhão bilhão. Isto é, uma chance em 1 seguido de 5 bilhões de zeros. E cada zero aumenta em probabilidade em 10 vezes. Não chame os matemáticos para conversar sobre esse assunto aqui. Não dá certo. Ou seja, estatisticamente falando, 0 chance. Por isso você pega a batata quente e joga para bem longe. E creia que surgiu lá. E aqui só se desdobrou. É por aí que a coisa vai. Faltou uma imagem aqui, mas 2 anos atrás, eu acho, o Elon Musk, lançou o foguete com maior capacidade de carga da história, o Falcon Heavy. E levou para o espaço um carro, que dó, né? Mas ele tem, né? Um Tesla. Ele pôs um Tesla lá em cima do foguete para mostrar que tinha capacidade de carga. Porque ele aluga os foguetes, né? Para levar componentes para a estação espacial, satélites. Então ele soltou um carro no espaço. E dentro do carro, do Tesla, o Musk mandou colocar uma placa, que é essa aqui, com aquela inscrição. O que diz lá?
O que diz lá? Feito na terra por humanos. Qual foi a ideia do Musk em colocar naquele carro que está no espaço agora, uma placa em inglês, feito na terra por humanos? O que você acha? A mesma do Carl Sagan, com a plaquinha dele lá na Pioneer. Ou seja, deve haver ETs inteligentes por aí, e quando tem que saber ler inglês, eles esqueceram esse detalhe, né? Quando eles virem essa placa, eles vão saber que a gente fez. Mas, gente, precisa dessa placa? Você vê um carro na sua frente, você pode imaginar que aquilo ali seja resultado de múltiplas explosões num ferro velho? Não, né? É design intencional. Assim, é o corpo de quem fez o carro, dos engenheiros, projetistas. É muito mais complexo do que o Tesla, do que o carro, do que o foguete. E, de novo, se para o Musk, que eu não sei se é ateu ou não, uma plaquinha com uma frase indicaria: estamos aqui, design inteligente, o que dizer do engenheiro, da engenheira? Acaso? Para finalizar, recentemente, saiu na Scientific American isso, tá, gente? Por favor, note bem. Um ex-diretor do Laboratório de Astronomia de Harvard disse que ele acha, ou Avi Loeb, diz que ele acha que a vida foi projetada num laboratório de uma raça alienígena superior. Percebeu? Está chegando perto, né? Está chegando perto. Já que aqui não tem como explicar, joga para fora. O universo é muito complexo, a vida é muito complexa, então nós talvez tenhamos sido projetados por uma raça de ETs super avançada. E sai na Scientific American. Se eu digo que Deus criou a vida, eles me chutam. Não tem espaço em publicações científicas. Se eu quiser falar das evidências do dilúvio, me chutam. Se eu quiser falar sobre design inteligente, eles nos desprezam. Mas isso aqui pode? Pode. Porque o cara é o cara, lá de Harvard. Percebeu? Porque aí não coloca Deus. Deus é complicado. Se a gente admitir que Deus existe, temos que nos comprometer, temos que dar uma resposta. Nós não queremos Deus. Então, meus queridos, a ideia sobre Deus existe ou não existe não é científica. É uma escolha a priorística. As pessoas escolhem, antes de ter evidências, se querem que Deus exista ou não. Evidências existem. E bem adequadas, como Sagan pediu. Se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para a pseudociência. E eu sou criacionista, porque eu encontrei nesse modelo conceitual as evidências adequadas. E não encontrei no evolucionismo. É isso. E a voz aguentou. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde. Gente, segundo round de sorteio? Eu não escutei um boa tarde deles, calma lá. Boa tarde, pessoal. Ah, tá, porque a gente chegou aqui com muitas coisas boas para vocês, então eu espero que vocês estejam bem animados. Gente, todos prontos? Todos com os numerozinhos? Vamos lá? Produção, pode mandar. Vai ser pelo nome, Gabi. Ah, é verdade, gente, pelo nome. Desculpa. Pelo nome da inscrição. Vamos lá. Rebeca Bento, tá aí? Rebeca. Aê, Rebeca. Pode escolher.
Produção, pode ir soltando o próximo número para nós. O próximo nome. Emanuele Melo. Tá aí? Não? Não? Próximo, então. Então, vamos pro próximo. Kátia Kátia. Regina. Não, Não. também? Ah, gente, não vamos fazer que nem hoje de Próximo. manhã, né? Galera se inscreveu, mas tá dando uma fugida. Diego de Jesus. Não também? Próximo. Vamos lá, hein? Torça aí pelo seu nome. Guilherme Becuzzi. Guilherme Becuzzi. Não? Próximo. Eita. Aniele, vem pra cá, Aniele. Ainda bem. Pode ir pro próximo, Zé. Jonas. Elias Cardoso. Tá aí? Não? Próximo. Felipe Magalhães. Também não? Não também. Vamos lá, próximo. Pacheco. Arthur Pacheco. Simplesmente. Venha escolher o seu prêmio. Pode ir pro próximo, Jonas. Jane Gabriela. Ela tá descendo, gente. Enquanto isso, vamos pro próximo. Isso. Jéssica de Araújo. Não? Vamos lá, próximo então. Vinícius Fernando de Souza Marciano. Não? Próximo. Aine. Aí, Iane. É verdade, né, gente? Tem dislexia, desculpa. Vem, Anne, escolher o seu prêmio. Pode ir pro próximo. João Ronaldo. Ensino médio está com tudo hoje. Estão presentes. Vamos lá. Pode ir pro próximo. Vamos para os dois últimos. Luiz Antônio. Uhul, tá lá no fundo. E agora o Venha. último, galera. Vamos lá? Camila Rodrigues Cunha. É, Camila. Isso. Valeu, gente. Muito bem. Palmas aí para os sortudos, parabéns aos participantes. Quanta coisa legal, gente. O nosso congresso, o nosso simpósio, ele está muito legal. Vários workshops, palestras espalhados pelo campus. Eu tive a oportunidade de circular entre as salas e cada tema um melhor do que o outro. Então, para esse momento agora, nós vamos ter a oportunidade de termos todos os nossos palestrantes em um único momento para respondermos algumas perguntas que vocês tiveram a oportunidade de enviar ali durante o momento que estavam nas salas através do QR Code. Então, quero convidar aqui à frente a doutora Maura Brandão, pastor Márcio Costa, pastor Rodrigo Galiza, pastor Elmer Guzman, pastor Felipe Mazotti, professor Yuri Ramos e professor Tiago Santana. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para o nosso momento da mesa redonda. Olha, é importante ressaltar que foi um sucesso o envio de perguntas.
Os nossos universitários, os nossos participantes enviaram bastante perguntas. E como nós temos um tempo delimitado aqui para esse momento, eu quero, pastor Michelson Borges, muito obrigada pelo lembrete aqui. Uma salva de palmas para o pastor Michelson. É importante lembrar que, como eu estava falando, muitas perguntas foram enviadas, mas como nós temos um tempo delimitado, a você que mandou sua pergunta, caso ela não seja feita aqui neste momento, teremos oportunidade no grupo de pesquisa de criacionismo, junto a outros momentos ao longo do semestre. Então, vamos lá, como é que vai funcionar? Eu não vou direcionar a pergunta, só se vocês ficarem muitos minutos se esquivando para poder respondê-la. Nós selecionamos aqui 3 perguntas específicas que mais se repetiram ao longo dos temas e todos podem contribuir com as respostas, certo? Então, vamos lá. A primeira, ela tem a ver com dinossauros. É um compilado. São uma série de dúvidas sobre os dinossauros. Começa assim. Como conciliar a existência de dinossauros com o relato da criação, uma vez que, aparentemente, não há menção sobre esses tipos de animais na Bíblia? Há uma melhor resposta para a existência dessas espécies? Qual seria? Outro detalhe, extinção dos dinossauros. Por que os dinossauros não se habituaram com o oxigênio depois do dilúvio? Então, lembrando que não tem pergunta boba. Pergunta boba é aquela que a gente fica dentro, né? E não arrasou. Então, por favor, professores, doutores, pastores, é com vocês. Eu posso começar, aí, se vocês quiserem. Ok. Até comentei sobre isso na oficina, né? A respeito dessa questão dos dinossauros e dos fósseis. A gente precisa lembrar que a palavra dinossauro ela é uma palavra moderna. Ela foi criada no século XIX pelo Richard Owen. Significa lagarto terrível. Então, é por isso que ela não está na Bíblia. Ao mesmo tempo, também, por exemplo, a palavra, eu acho que gato não tem na Bíblia, assim como outras palavras, mas não é só por causa disso que, né, Deus não teria criado, ou enfim. Ao mesmo tempo, na Bíblia existem descrições de animais, como, por exemplo, lá no livro de Jó, que alguns acreditam que é uma referência a como que é o nome do pescoçudo? Brachiosauro? Brachiosauro, por exemplo, que era um animal muito grande, né, com pernas muito grossas, um rabo, uma cauda, desculpa a bióloga falando essa palavra errada, uma cauda enorme, pescoço e tal, que poderia ser uma referência ao livro de Jó. Então, eu acho que a gente não precisa exatamente ter a palavra explicitamente na Bíblia dinossauro, porque se nós temos fósseis, são registros de que ele existiu. E se ele é um ser vivo, só Deus pode criar vida, portanto, Deus o criou, né? E eu esqueci A segunda pergunta era sobre por que os dinossauros não se habituaram com oxigênio depois do dilúvio. Essa é uma informação nova, eu não sabia disso. Essa é comigo. É contigo, então É uma tá bom. questão climatológica, né? Nós tivemos uma alteração drástica. Considerando que eles entraram na arca, e se eles não Considerando entraram? que entraram, né? Que tem essa nós temos uma discussão alteração também. climática, nós temos uma redução da concentração de oxigênio. Isso desde os anos 80 nós estudamos, né, ali nos vestígios. Então, grandes dinossauros provavelmente foram se extinguindo a partir disso. E também toda alteração de temperatura, dinâmica climática, a existência da chuva, isso vai não somente o dinossauro, mas outras variedades, outras espécies também foram sendo extintas ou sofreram as adaptações que nós já vimos na palestra da professora Maura, né, que é possível e nós sabemos sim que existe, né, a microevolução. Então, essa alteração climática pós-diluviana, ela também contribui para essa alteração na distribuição dos grandes dinossauros. E esse é um dos fatores que nós hoje estudamos. Inclusive, é por isso que alguns cientistas creem que o tamanho dos animais diminuiu também, porque a gente tem a megafauna, né? Que são aqueles mamíferos enormes lá do Cenozoico que a gente tem, que é o mamute e tal, e a preguiça gigante, que a gente tem fósseis, e realmente é um animal muito grande, né? Então, provavelmente, eles teriam diminuído de tamanho por causa disso. É interessante. Agora, Eu, pessoalmente, eu não acredito que o dinossauro entrou na arca. Então, eu ia tocar nesse Mas ponto, né? tem gente que acredita.
como a gente não tem filmagem, né, câmeras, aquela coisa toda, então... E também seria impossível nessa nova configuração. Essa questão, ela envolve a discussão se entraram ou não, pode ser até filhotes, quem sabe, de dinossauros na arca. Mas o dilúvio continua sendo a melhor hipótese para a extinção deles, porque há abundância de fósseis de dinossauros no planeta, em todos os continentes. E para haver fossilização, tem que ter um sepultamento rápido com lama. E há, inclusive, fósseis que indicam que o animal estava em agonia. Isso eu apresento na minha palestra sobre dinossauros, né? Tem ali boca aberta, cauda recurvada, o que mostra que eles foram surpreendidos por uma catástrofe que envolveu água e lama, né? Então, se entraram ou não na arca é uma outra discussão, né? Tem até a questão que o professor Raul Esperante estudou lá no Peru, né, de um cardume de baleias que foram fossilizadas inteiras, e bem na época, eu estava falando isso na minha palestra, bem na época eles estavam fazendo um estudo sobre uma baleia que foi achada no fundo do mar, morta, né? E ela demorou, acho que 15 dias para ser destroçada. Então ele faz a pergunta, ele nem deu a resposta, nem falou sobre o dilúvio, ele só fez a pergunta, né? E aí, como é que elas podem ter sido preservadas, né? E aí isso foi uma bomba para a área dele na época. Excelente. Desculpa, Só finalizando, é interessante que o professor trouxe, porque essas baleias elas foram encontradas em posição de vida, né? Que é a posição de vida? A barriga está para baixo, como se elas tivessem sido... Alguma coisa caiu em cima delas e soterrou esses animais. Quando a baleia morre, ela acaba virando, né? E aí a decomposição produz muitos gases, ela basicamente explode, né? Tem vídeo disso na internet. Então é bem interessante porque a informação do que a gente vê hoje ajuda a entender essa questão dos fósseis. Excelente, acho que a resposta foi bem satisfatória. As respostas foram bem satisfatórias. Parabéns, vamos para a próxima então. A pergunta é: o que de fato é esse tal de design inteligente e como de fato ele se relaciona com a visão criacionista? Uma dúvida aí dos nossos universitários. Você quer falar, Michel, porque você falou de design inteligente na palestra? Se fôssemos trabalhar com conjuntos, eu diria que o criacionismo contém o design inteligente. Está contido no criacionismo. Mas o design inteligente é limitado enquanto modelo. Como assim? O criacionismo, a gente admite, é um modelo teológico científico, o criacionismo bíblico, né? O criacionismo bíblico integra o que vem da Bíblia, a teologia bíblica, com as descobertas científicas, ok? Já a teoria do design inteligente dispensa aquilo que é teológico, religioso, não se baseia, não se fundamenta em livros de tradição religiosa e procura simplesmente identificar evidências de um design intencional na natureza. Informação genética complexa, sistemas, máquinas moleculares, indícios de que aquilo foi criado. Por quem? Não sabe. Porque extrapola o modelo. Inclusive, existem agnósticos, ateus, poucos, mas há, que creem que o design inteligente é uma boa explicação. Tá, mas como é que um ateu pode defender isso? Aquele cara de Harvard é quase um tipo desses. Foram os ETs, né? Foi uma mente inteligente, mas foi. Então, a gente pode ter parceria com eles? Pode. A gente pesquisa a mesma coisa, usamos os argumentos deles? Usamos. Só que a gente responde, quem é o designer? Para nós, é o Deus da Bíblia. Ok? Excelente. E por falar no Deus da vida e em argumentos, a próxima pergunta é um compilado. E ela diz o seguinte: se fosse possível sintetizar os argumentos mostrados para a veracidade do criacionismo durante o simpósio em aspectos históricos, biológicos e teológicos, quais seriam os encontrados para cada uma dessas áreas? Em resumo, a pessoa que mandou a pergunta, ela quer um argumento para cada área sobre a teoria criacionista, do ponto de vista teológico, biológico e histórico. A pessoa quer um livro, né? Ela Cada um quer escreve um capítulo, pesquisa. publica no ano que vem. É um forte candidato, pena que está aqui anônimo, mas é um forte candidato à iniciação científica do grupo de pesquisa do Centro Criacionista. Então, você que mandou a pergunta, não se iniba, procure o professor Tiago, professor Elmer, e vamos pesquisar. Mas eu acho que a gente pode citar algumas coisas, por exemplo, falando da biologia.
O que eu posso citar um argumento fortíssimo a favor de um planejamento inteligente? A molécula de DNA. Quem estuda biologia molecular, quem estuda o mecanismo de duplicação do DNA, o mecanismo de expressão gênica, o mecanismo de síntese de proteína, a epigenética, assim, eu não vou nem falar mais nada, porque é inacreditável o nível de complexidade, especificidade e a quantidade de informação armazenada numa molécula que, se a gente esticar, dá 2 metros de comprimento. Assim, né? E está compactadinha numa célula microscópica. Eu acho que é o argumento mais fortíssimo da biologia, é a complexidade do DNA, o funcionamento do DNA. Teologicamente, eu acredito que a questão da intervenção divina é algo basilar, é a ação objetiva divina na história humana. Então, Deus que intervém, um Deus que cria, é algo importantíssimo para que você possa aderir a isso. Hoje tem uma série de movimentos de evolucionismo teísta, pananteísmo, que acredita numa ação divina indireta de dentro. Então, como se Deus fosse a energia que faz a evolução fluir na história. E, evidentemente, esses tipos de acomodação do pensamento bíblico ao pensamento da macroevolução científica acaba sendo um caminho que interpreta equivocadamente as escrituras sagradas. Então, eu acredito que a intervenção divina e uma ação divina objetiva é algo basilar para o pensamento criacionista. Eu acredito que não é um argumento a favor do criacionismo, né? Mas é uma realidade bíblica de que o texto pressupõe algo concreto na história, literal, né? Então, são 6 dias, 7 dias, toda a linguagem que o relato do Gênesis utiliza para a descrição daquele momento e daquele ato, pressupõe não só uma intervenção, como o pastor mencionou, mas, sobretudo, uma intervenção nos moldes literais que o texto descreve, né? A forma como a narrativa descreve, a utilização da terminologia para dia, os números cardinais e ordinais. Então, tudo ali indica que é algo literal, né? Então, se você quiser interpretar aquilo como algo que fale de eras ou algum outro tipo de observação mais mitológico sobre o texto, você vai ter que descaracterizar ou não interpretar o texto à luz daquilo que ele quer dizer. Então, você vai ter que entendê-lo. Para entendê-lo como mitologia, você tem que quebrar o intuito antimitológico do autor do texto. Então, o autor não queria descrever uma mitologia, queria descrever algo histórico. Excelente, excelente. Pastor Mazzotti, então aí resumiu bem. Alguém mais quer dar alguma contribuição nesse sentido? Eu acho que para ser considerado histórico, o elemento histórico, a gente precisa de 4 elementos básicos, que é a questão do fato, a narrativa, o tempo e o espaço. Narrativa, a gente tem a questão da memória. Eu acho que, claro, são vários pressupostos, mas um pressuposto que traz um certo litígio, aí é a questão da narrativa. Porque o fato está aí, nós existimos. A grande questão é que, muitas vezes, nós temos uma divergência na questão temporal, que é bem grande, e aí se constrói um problema de narrativa, né? Por exemplo, se a gente for pegar a questão civilizatória, porque a história a gente precisa do ser humano para poder dialogar, né? A gente não extrapola isso. Mas se a gente for levar em conta a questão civilizatória principalmente, a gente não tem uma divergência temporal tão grande, né? Mas, e se a gente pegar do processo civilizatório para cá, nós não temos. O problema é do civilizatório para frente, né? Então, esse é um problema sério. Excelente, muito bom. Então, fica como dever de casa você pesquisar mais sobre a transcrição, tradução do DNA e se fascinar com a linha ciência e anticiência ali, se multiplicando de uma maneira linda e concisa e inteligente pelo olho de um Criador que planejou tudo isso de maneira real e literal ao longo da história. Essas foram algumas perguntas respondidas aqui pelos nossos doutores, professores que contribuíram. Se você tiver mais dúvidas, a gente falou aqui, mas não é brincadeira, procure os nossos professores para grupos de iniciação científica. Eu agradeço a todos e agora a gente segue com os momentos.
aqui com o coral. Muito obrigada.
Nós louvamos a Deus por este dia que passamos juntos, esse final de semana especial. E nós estamos chegando ao final de nosso simpósio universitário Origens e nós queremos agradecer. Eu gostaria de começar agradecendo aqui, antes de mencionarmos os nossos palestrantes, os organizadores desse evento, na pessoa do professor Tiago Santana, nosso coordenador de pesquisa e extensão. Uma salva de palmas. Professor Tiago, nosso organizador, nosso líder do simpósio. Louvamos a Deus também pela liderança da Unígia. Cadê a Unígia? Cadê o pessoal da Unígia? Vamos dar um aceno, uma salva de palmas para esses jovens maravilhosos, nosso Grêmio, que tem se dedicado com tanto carinho e afinco. Também queremos mencionar aqui os amigos da ANP. Pastor Jeder, muito obrigado pela presença. Uma salva de palmas para os nossos jovens da ANP. Cadê o pessoal da ANP aí? Deixa eu ver as mãos. Que alegria tê-los aqui com a gente. Também queremos agradecer a liderança aqui do NUCOM, do pastor Márcio, Johanna, que preparou toda a arte, os vídeos aqui do nosso congresso. O time do SALT, por estar nos apoiando, o pastor Marcon, os coordenadores dos cursos que, juntamente com as equipes de secretárias, ajudaram a organizar o trabalho, a pastoral universitária, a professora Anne, o PAEP, professora Evelyn, que também tem apoiado com tanto carinho, o NAP, e também queremos mencionar de forma muito especial nesse momento, os amigos do refeitório, que nem estão aqui, mas prepararam almoço para nós, é ou não é? Uma salva de palmas para os amigos do refeitório e para os servidores dessa instituição que ajudam e preparam com tanto carinho. E nesse momento eu queria chamar aqui à frente os nossos convidados que deram palestras nessa tarde. Pastor Michelson, por favor, professora Maura, pastor Felipe Mazotti, pode vir aqui à frente por gentileza. Professor Yuri, nós queremos entregar uma lembrança para vocês, para materializar justamente a nossa gratidão por esse momento que vocês oportunizaram a nossa comunidade de aprofundarmos o olhar e crescermos também na nossa compreensão do criacionismo. Então receba das mãos aqui da Unígia e do nosso time uma lembrança. Pastor Jeder vai entregar aqui para Mauro, para o Michel, o professor Rodrigo Galiza, por gentileza, pastor Márcio Costa. Receba das mãos uma lembrança em comemoração e fazendo referência também justamente aos 85 anos da nossa instituição. Nós queremos também agradecer um grupo muito especial que veio de Santa Catarina. Eu quero uma salva de palmas para os estudantes do IAESC. Esse coral maravilhoso, jovens, uma orquestra maravilhosa, pastor Zukovski, professora Selma, maestro Igor, vocês arrasaram em louvor e glória ao Senhor. Os louvores, as músicas, a melodia, tudo isso foi muito enobrecedor. E eu quero pedir bênçãos do Senhor sobre a vida e o ministério desse grupo tão especial, pastor Zukovski. Então, oficialmente, nós estamos encerrando o nosso 6º simpósio universitário Origens, e nós queremos agradecer ao Senhor nesse momento, pelo cuidado que Ele teve conosco, em especial também agradecer, pastor Fabiano, a nossa instituição, pela forma como tem apoiado justamente as iniciativas do ensino superior aqui na FAP. Eu convido a igreja nesse momento a se colocar em pé, para que nós possamos orar, e logo após a oração, antes de nós nos retirarmos desse recinto, eu gostaria de dar algumas orientações para o final desta noite. Oremos. Pai querido, o nosso coração se alegra, porque podemos passar bons momentos nesse final de semana. Momentos de louvor, momentos de aprendizado, momentos de adoração, momentos onde nós podemos conversar sobre assuntos importantes concernentes à nossa fé. E, Pai, nós pedimos para que tudo o que aconteceu aqui neste dia de sábado possa estar inculcado em nossa mente e corações, a fim de que possamos viver esta fé relevante aos dias nos quais nós estamos inseridos. Nós rogamos bênçãos agora para os participantes, alguns deles vão viajar dentro em breve, que o Senhor possa conduzi-los de volta em segurança aos seus lares. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas novamente, vocês podem descer.